Olá, pessoal, tudo bem? Professor Tiago na área, como é que vocês estão? Acredito que estejam todos bem. Mais uma aula aqui no nosso canal Tiago Paulo Concurso, né? Antes de falarmos das questões, né, a Prova Nacional do SENS, 3 em 1, bacana, leva você a tão sonhada posse. Pessoal, deixa um like nessa aula, né? Deixa um comentário, deixa uma sugestão, é importante, né? Vê se você está aí perdido. Eu sempre falo isso, né? Porque o curso público não é o mais inteligente, é o mais focado, é o mais disciplinado. De repente, você já perdeu o foco, perdeu a disciplina, então quer dizer, fica conosco até o final. A gente vai estimular você. A gente vai dar soro para você, soro de conhecimento, para que você venha de fato chegar à tão sonhada posse. Sem mais delongas, primeira questão de nossa aula de hoje vai falar dos parâmetros curriculares nacionais e vamos falar sobre temas transversais. Lembrando, pessoal, é importante você ter domínio dos principais temas da educação física, porque não cai, despenca em prova. Ah, professor, os PCNs já foram deixados de lado? Em hipótese nenhuma. Estude, se aprofunde, faça questões, estudo ativo, né? Material expositivo, assistiu? Faz questões, vê o número de assertivas, tem o seu caderno de erros, né? Aí errou a questão, anota o que você errou, tenha seu caderno de acertos, é uma dica importante, né? Seu caderno de português, conhecimento pedagógico e legislação educacional e conhecimento específico, organizadinho, né? Tudo, estudo durante a semana, final de semana revise seus conteúdos, é importante, canetinha preta, canetinha azul, aprenda a fazer mapas mentais, coloque o conteúdo no meio, né? Eu sempre, né, tenho a folha, coloque ele no meio, coloco, eu falo farelos, né? Detectar os vai escrevendo os farelos determinadas com canetas diferentes, cores diferentes, você vai escrevendo, faz seu mapa mental. O mapa mental o quê? São pontos importantes a respeito do conteúdo, né. Não fique só preso ao professor, tenha autonomia concurseiro para você poder estudar. E desde já, não sei se consegue colocar aí, comunidade bússola da aprovação, né, já estou falando sobre isso. Estude por menos de 30 minutos, organização e planejamento, isso faz diferença na sua aprovação. Não estava nos planos fazer isso, mas porque eu estou falando para alguém que está assistindo essa aula. De repente você está aí perdido, professor, eu não sei como, nem sei por que mais estou estudando. Se oportunize, estenda a sua mão, estenderei as minhas, os pés são voltados para frente. O que passou, passou, ó. Sigo para o alvo, sigo em frente. Porque o concurso público, como eu falei, não é o mais inteligente, é o mais focado, o mais disciplinado. Tá bom? E a respeito dos conteúdos de educação física, se aprofunde. O método, a comunidade, ela foi organizada para isso, para facilitar os teus estudos. Não é a quantidade de horas que você estuda, é a qualidade dos seus estudos. Tá bom? Sem mais delongas, obrigado. Gabriel, obrigado por ter colocado aí para mim. Vamos lá, a primeira questão, como eu falei, PCNs, vamos falar sobre temas transversais, né? Aproveite da Base Nacional como curricular. Desculpa, a Base Nacional como curricular, perdão. Temos uma aula aqui sobre a base, estude, é importante. Estudiosos chamam a atenção para a necessidade em contextualizar os temas transversais nas aulas de educação física e desenvolvê-los dentro, dentro do plano de ensino proposto para o componente curricular, a fim de oferecer uma formação abrangente, com vistas à formação de um cidadão crítico e atento à realidade social no qual está inserido. Muitos alunos me perguntam assim, qual a diferença dos PCNs para a base? Os parâmetros curriculares nacionais é o como fazer, é uma questão muito mais social, mais cidadã, ok? E a BNCC é o que fazer, ela te direciona. Tem uma ideia também de neoliberalismo, né? É uma proposta curricular. E lembrando, é, a Base Nacional como curricular, ela tem caráter normativo, né? Ela é obrigatória. Os parâmetros é o que? É um direcionamento. Então, só para a gente fazer uma analogia, e você que está com o seu caderno aí, já faça essa anotação, porque isso é importante. A diferença entre as 6 unidades temáticas, os blocos de conteúdos PCNs, quer dizer, tudo isso faz diferença. Mas voltando aos temas transversais. Essa questão aqui é da prova do ENAD 2021, quer dizer, está logo ali, né? Você vê, ó, parâmetros curriculares nacionais. Vamos lá, temas transversais. Aqui tá o conceito dos 6 temas: ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual e educação e trabalho. Vamos para a questão? A gente vai tratar esse tema de acordo com o chão da escola. Vamos lá.
Quanto aos temas transversais, depois você printa, tá? É bom você printar, printa aí para fazer total diferença na sua construção de saber, tá bom? Vamos lá, quanto aos temas transversais no contexto das aulas de educação física, avalie as afirmativas a seguir. Vamos lá. O professor de educação física deve tratar o tema orientação sexual, que é um dos temas transversais, ao discuti-lo com os estudantes de maneira crítica e reflexiva, abordando a cultura corporal baseada nas escolhas e diferentes manifestações de cada sexo. Não, pessoal, baseada não. Tem que ter respeito à criticidade, é a gente entender que cada um tem seu livre-arbítrio, de saber o que quer e o que bem entende, o que é melhor para si, ok? Então, essa aqui já está errada. A 1 então a gente elimina a B, a C e a E. Vamos ficar entre A e D, ok? Não, vamos lá. 2. Nas aulas de educação física, o professor pode abordar o tema meio ambiente ao discutir com os alunos questões de sustentabilidade em relação de consumo e produção nos espaços onde as práticas corporais podem ocorrer. Pô, sustentabilidade em relação com o meio ambiente. Na anterior, né, baseado nas escolhas de diferentes manifestações de cada sexo. Pô, não é legal, não pegou bem, ok? Por isso a 1 está errada, a 2 está certa. Sustentabilidade, meio ambiente. Nada se originou é, é, um tema relacionado à orientação sexual para ser tratado dentro do chão da escola, ok? Um tema legal é a gravidez na adolescência, olha que legal. Você está ali discutindo de forma crítica e reflexiva com o seu aluno, tranquilo? 3. O tema ética pode ser abordado pelo professor por meio de questões ligadas à não discriminação de gênero e raça. Pô, show de bola. Assim, né, como em relação às possíveis diferenças de desempenho motor, questão de ética, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu quero. Né? Essa questão, né? Vamos discutir, vamos refletir, vamos construir, né, uma sociedade melhor. Show de bola. A 4, praticamente já matamos o gabarito, pode colocar para mim, por favor, mas vamos só analisar a questão, ok? A pluralidade cultural pode ser abordada nas aulas de educação física por meio das diferentes manifestações da cultura corporal, representadas e contextualizadas em relação às características locais, regionais e mundiais. Pluralidade cultural. Falamos de ética, falamos de meio ambiente e falamos de orientação sexual. Ok? Então, fica aí um adendo sobre saúde e trabalho, educação e trabalho, ou trabalho e consumo, né? Também tem algumas provas que falam, colocam esse tipo de nomenclatura. Quer dizer, os 6 temas transversais. Ok, aluno, nosso gabarito é a letra D. Mantenha a mão na corda, estude, não desista. Desistir é a saída dos fracos, alunos. Você não é fraco. Você tem foco e disciplina. Vamos para a número 2. A número 2, só um adendo aqui, eu fiz uma anotação importante. Dá uma estudadinha no artigo 26, pessoal, principalmente 26A, que fala, né, sobre o que nós vamos conceituar aqui, tá bom? Só procura aí já vai no Google aí, já dá uma olhadinha na LDB, ok? A Lei de Diretriz e Base da Educação, né, que rege a educação no Brasil. Sempre falo isso, é importante. Nós já falamos dos principais temas da LDB. Está lá em conhecimentos gerais, hein, pessoal? Não dá mole não, pessoal. Estuda, mantenha a mão na corda. A escravidão negra no Brasil e a abolição ainda circundam as relações sociais. Embora se tenha evoluído nessas discussões, manifestações racistas, ainda são reativadas no meio escolar, no meio do ambiente escolar e nas aulas de educação física. Nesse sentido, uma implementação não crítica, né, da Lei 10.669 de 2003 pode reafirmar concepções equivocadas a respeito da cultura africana e afro-brasileira, realimentando conceitos de cunho negativo, reafirmando os mitos e estigmas, né, perpetuando preconceitos e falsos paradigmas. Não podemos desconsiderar o fato de sermos produtos de uma educação eurocêntrica ou euroamericanizada ou eurocêntrica, né? Em virtude disso, nossas metodologias, nossos materiais e nossos conteúdos depreciam tudo aquilo que não é advindo do mundo ocidental. Fato. Texto 1. Texto 2. A Lei número 10.639 de 2003 institui a obrigatoriedade do estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro
na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Quer dizer, essas questões de matriz indígena, matriz africana, né? Esses povos originários que ajudaram a construir a sua sociedade. São questões, pessoal, são temas relevantes. Então, por isso eu trouxe fazendo uma analogia com quem? Conosco, da educação física. Vamos lá. E aí, só fica o adendo, tá? Artigo 26A, que fala sobre essa questão do currículo, né? Do trato, do estudo, da obrigatoriedade, né? Tem a Lei 10.639 de 2003, mas lá no artigo 26A da LDB fala sobre essa questão, né? De tratar esse tema, né? O estudo da história da África e dos africanos e a luta dos negros no Brasil, cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Quer dizer, é a obrigatoriedade do estudo da história da África, dos africanos. Quer dizer, é importante, pessoal. Eu já faço conexões, né? Eu faço pontes e possibilidades para você se inteirar e ter mais conhecimento e realmente você chegar à tão sonhada posse. Tá bom? Vamos para a questão? Considerando as informações dos textos, é, e o que estabelece a Lei 10.639 de 2003, assinale a opção correta. Os conteúdos étnicos raciais devem ser incluídos como uma disciplina regular na educação básica? Não, não foi isso, não é isso que a lei está dizendo. As escolas devem, por meio de atividades específicas e programadas, levantar temática étnico-racial. Atividades específicas e programadas, não. Atividades reflexivas, onde há sentido e significado, beleza? C. As relações éticos raciais, desculpa, devem ser contempladas nas aulas de educação física, bem como em todo o âmbito, bem como em todo o âmbito do currículo escolar. É o currículo, né, o trato desse tema, né? Então, a gente já tratou isso. A questão trata da educação física, né? A questão não trata de questões específicas, né? Esse tema tem que ser tratado, né, não só na educação física, mas nas 3 etapas da educação básica e também nas modalidades de ensino. Ok? Em todo âmbito, né, em todo âmbito deve ser tratado esse tema no currículo escolar, ok? O gabarito é a letra C. A importância da gente interpretar questões, por isso que a gente trabalha em cima de questões também. As temáticas relacionadas à diversidade étnico-racial devem ser ministradas por meio de palestras obrigatórias. Não, 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 deve ser destrinchada, dessecada, refletida dentro do chão da escola, não só para a educação física, mas por todas as disciplinas, ok? Em todo o âmbito do currículo escolar. E as atividades relativas aos estudos da cultura africana e afro-brasileira nas aulas de educação física devem ser assumidas por um professor regularmente habilitado para desenvolver esse trabalho. E piorou, o professor regularmente habilitado a ideia não é essa. Entre C e E, por âncora, né? Nem por âncora, é a C, porque fala de como a gente deve tratar acho que a relação étnico-raciais, né? Como ela deve ser contemplada na educação física, ela deve ser trabalhada em todo o âmbito escolar e se tratando de currículo escolar. Por isso o gabarito é a letra C. Mas a E, a gente até mas é por âncora. As atividades relativas aos estudos da cultura africana e afro-brasileira nas aulas de educação física devem ser assumidas por um professor regularmente habilitado. Um professor formado em educação física, que conheça do chão da escola. Por isso o gabarito é a letra C. E se você voltar na questão também, só um adendo, não fala sobre regulamentação de professor, não fala sobre habilitação, fala sobre a questão do tema, fala da questão de se trabalhar da educação física, esse tema é importante, desse povo originário que ajudou a construir a sociedade, a nossa sociedade, e deve ser trabalhado também em todo o âmbito, né, escolar, no âmbito do currículo escolar, seja nas etapas ou nas modalidades, né, da educação básica. Fechou? Gabarito letra C, pessoal. E aí a gente chega, né, pessoal, a gente faz aquela paradinha para apresentar para você a nossa comunidade Bússola da Aprovação. A inscrição dela tem o nosso link. Acesso vitalício, 30 dias de garantia. Estude por menos de 30 minutos, pessoal.
com qualidade, com direcionamento. Eu sempre digo e falo que o simples funciona. Manter a mão na corda. Se você está indisciplinado, você terá disciplina. Se você não tem mais foco, você terá foco. Ok? E é importante. Eu sempre digo e falo que o sucesso é o destino dos disciplinados. Então, quer ter sucesso em concurso público? Disciplina. Então, vem estudar com quem realmente lhe dará essa disciplina e fará com que você chegue até o sonho da posse. O link está na descrição da aula. Clica, acesso vitalício, comunidade Bolsa da Aprovação, 30 dias de garantia. Próxima questão, Paulo Freire, né? Trouxe essa questãozinha de Paulo Freire, porque é importante. O pensamento de Paulo Freire, a sua teoria do conhecimento, deve ser entendido, deve ser entendido no contexto em que surgiu no Nordeste brasileiro, onde no início da década de 60, metade de seus 30 milhões de habitantes vivia a cultura do silêncio. Como ele dizia, isto é, eram analfabetos. Era preciso dar-lhes a palavra para que transitassem para a participação na construção de um Brasil que fosse dono do seu próprio destino e que superasse o colonialismo. Com base no texto e nas ideias freirianas, há várias asserções a seguir em relação à proposta, entre elas conhecimentos geral, conhecimentos pedagógicos, tá, pessoal? Paulo Freire denunciou a opressão e a exclusão gerada pela supressão do direito à educação e à cidadania, defendendo a educação como uma empreitada coletiva. Pô, certinho, show de bola, arrebentou. Vamos lá, 2. Olha que maneiro. A educação deve ser compreendida como um ato político, palavrinha-chave, problematização, né? Aluno e professor horizontal, pois deve incentivar a reflexão e a ação consciente e criativa do sujeito em seu processo de libertação. Óbvio, o nosso gabarito é a letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. E, no caso, a 2 é uma justificativa correta da número 1. Fechou, pessoal? O grande objetivo era esse, né? Por isso a justificativa, né, é um ato político. Vamos incentivar a palavrinha-chave, reflexão, problematização, libertação, né? Então, por isso o nosso gabarito é a letra A, as duas são certas, sendo que, no caso, a 2 justifica, no caso, a 1 que está correta. Pessoal, deixa um like nessa aula, deixa um comentário. Pessoal, essa aula tem te ajudado? As aulas no canal Thiago Paulo Concurso têm te ajudado? Deixa um like, deixa um comentário, é importante. Deixa sugestões, não desanime, né? Mantenha a mão na corda, não se importe com o que fala a seu respeito, mantenha o seu foco. Porque esse foco é que vai fazer você chegar à tão sonhada posse. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, ou nos vemos numa live, numa aula. O nosso Instagram, Thiago Paulo Concurso. Segue a gente lá, pessoal. Damos dicas importantes para concurso público. Como eu sempre digo e falo, vem para lá de dentro. Valeu!